E aí, minha gente, vamos para a nossa segunda parte, né, sobre a expansão portuguesa, né? A gente passou pelo início da expansão, só para lembrar, né? Pelo início da expansão, pela conquista de Ceuta, chegamos até a expedição de Bartolomeu Dias, em 1488, né? E aí a gente tinha colocado que uma questão que vai mudar muito a situação geopolítica, vamos dizer assim, né, das relações na Europa, especialmente entre Portugal e Espanha, foi a viagem de Cristóvão Colombo, em 1492, certo? Então, muito bem. Qual que é a situação? Portugal está no extremo sul da África. Portugal está lá no Cabo da Boa Esperança, como passou a se chamar, né? No lugar de Cabo das Tormentas, beleza? O processo de unificação espanhola continuava em andamento, né? Os cristãos espanhóis, né, já haviam tomado a maior parte do que hoje é o território nacional espanhol, né? Faltavam alguns califados que ainda eram controlados por muçulmanos, como, por exemplo, o Califado de Granada, no extremo sul do que hoje é a Espanha, né? Que, aliás, foi definitivamente anexado a Castela, né, pelos reis cristãos, Fernando e Isabel, exatamente em 1492, no mesmo ano em que Colombo, né, chegava ao Novo Mundo, beleza? Tá? Então, olha só, a viagem de Colombo, ela é extremamente importante dentro do contexto europeu e do contexto das navegações espanholas, né? Colombo não era espanhol, Colombo era um navegador, provavelmente genovês, né? Ainda existem algumas dúvidas aí, certos setores da historiografia e coisa e tal, tem algumas dúvidas sobre a origem do nosso querido amigo Colombo, né? Mas a maioria defende a ideia de que ele era genovês, né? Ele tinha uma ideia, ele tinha um projeto e tentava vender esse projeto nas cortes europeias, né? Qual era o projeto? O planeta Terra é redondo, certo? Colombo defendia essa ideia. Essa ideia, senhoras e senhores, não é nova, tá? Era uma ideia renascida, vamos dizer assim, tá? O primeiro cidadão que levantou essa possibilidade na Europa foi Pitágoras. Yes, o grande matemático e pensador grego, Pitágoras, né? Que viveu aí no século V antes de Cristo, né? Já levantava essa possibilidade. Posteriormente, durante o período helenístico, né, um outro matemático grego de origem africana, estou falando que é grego de origem africana, porque ele era nascido na África, né? Só que parte da África, Alexandria e coisa e tal, era domínio grego. Então ele era africano de nascimento, mas era de ascendência grega. Erastóstenes, nosso amigo Erastóstenes, né, defensor da ideia de Pitágoras, de que o planeta era redondo, né, construiu um experimento. Esse é o barato do Erastótenes, né? Construiu um experimento para provar a esfericidade da Terra. O que ele fez? Nosso amigo Erastóstenes, nomezinho danado, hein? Tá? Dá um nome de biscoito legal. Compre Erastótenes, né, com recheio de chocolate. Nosso amigo Erastótenes, tá, criou o seguinte experimento. Ele colocou uma estaca, né, em Alexandria. Alexandria, para quem não se lembra, né, fica na costa do Egito, na costa mediterrânea do Egito. Tem esse nome em homenagem a Alexandre o Grande, né? Nosso amigo Alexandre fundou várias cidades, segundo alguns mais de 40, e botou nelas, todas elas, o nome de Alexandria. O menino era modesto, tá? Uma das mais famosas Alexandrias, que está por aí ainda, é no Egito, na costa do Egito. Muito bem.
Então, Erastóstenes colocou lá uma vareta em Alexandria, portanto, próximo ao Mediterrâneo, né? E outra em Siena. Siena, antigamente, hoje você vai confundir com a Itália, né? Mas não é não. Essa Siena hoje chama-se Assuã, também no Egito, né? A distância entre Alexandria e Assuã é de 5.040 estádios, uma medida grega antiga, né? Isso daria mais ou menos 800 quilômetros, certo? Então, uma estaca aqui em Alexandria e a outra em Assuã, ou Siena, como era chamada na época, certo? 800 quilômetros, tá? E observou-se de forma importante o seguinte: quando a estaca em Alexandria não apresentava sombra nenhuma, praticamente nenhuma, né? Era o zênite, o sol estava a pino sobre essa estaca aqui, a estaca de Siena, ou Assuã, se você preferir, projetava uma sombra razoavelmente longa. Como é possível? Tá? A explicação é a esfericidade da Terra, né? A distância estabelecia um ângulo diferente de projeção da luz solar sobre Alexandria e Siena, o que explicava a sombra. Nosso amigo, inclusive, levou além esse seu cálculo, esse seu raciocínio, né? E foi um dos primeiros matemáticos a propor a dimensão do planeta Terra, né? A circunferência da Terra teria quanto em tamanho, em quilômetros e coisa e tal, tá? Ele foi o primeiro cidadão a propor isso, ok? Tá? Bom, um dos primeiros, pelo menos até agora é o que a gente sabe, ok? Muito bem. Colombo acreditava nisso também, né? Que a Terra era redonda, tá? E ele então propunha uma viagem, tá? Que seria muito mais eficiente, muito mais curta, né? Para o governo espanhol. Ele propôs isso na corte espanhola, né? De Fernanda Isabel de Castela, que navegaríamos, ao contrário dos portugueses, que já estavam bem adiantados, né? No périplo africano, na circunnavegação da África, tá? Ele propôs uma viagem a oeste. Ora, se o planeta é redondo, se a Terra é redonda, pensa aí numa laranja, tá? Beleza? Se a Terra é redonda e eu navego permanentemente a oeste, o que vai acontecer? Eu vou voltar para o leste, não é isso? Tá? Se eu continuar o tempo todo para oeste, eu vou fazer a volta nessa circunferência, né? Então Colombo defendia o seguinte: vamos navegar a oeste, que nós vamos chegar a leste, né? Segundo ele, inclusive, ele apresentou cálculos e coisa e tal, né? Essa distância seria menor, e mais do que isso, mais importante, não tem a África no caminho, portanto é só navegar reto que a gente chega do outro lado, tranquilo. Fernando e Isabel de Castela decidiram apostar nessa ideia de Colombo, né? Forneceram a ele 3 embarcações, as famosas Santa Maria, Ninha e Pinta, que todo mundo já ouviu falar, e Colombo seguiu em direção ao oeste, né? Buscando o leste, as Índias Orientais, certo? Apostando na esfericidade da Terra. Como a gente sabe, bom, a gente sabe, tem as pessoas por aí que não defendem essa ideia, não é? Mas a gente sabe que se essa ideia é correta, ou seja, o planeta é esférico, né? Portanto, se a gente seguir para lá, a gente vai, né? Tranquilo. Só tem um probleminha. No meio do caminho tinha uma América. Colombo jamais esqueceria desse fato na vida das suas retinas, certo? Plagiando o Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma América. As Américas estavam no caminho. Os europeus não conheciam as Américas, certo? Nos mapas europeus, nenhum mapa tinha nem mesmo a sugestão
de que havia um continente enorme bem ali, a oeste, certo? Fofoquinha. É por isso, amiguinhos e amiguinhas, que até hoje as Américas são também conhecidas como Novo Mundo. Por que Novo Mundo? Porque para eles, né, num termos de conhecimento geográfico, cartográfico da época, não tinha as Américas. Ela apareceu, aspas, é claro, né, amiguinho, no meio do caminho. Daí a expressão Novo Mundo. Aliás, aproveitando, né, é por isso também que a Austrália, que foi conquistada pelos europeus posteriormente, né, depois das Américas, é conhecida também como Novíssimo Mundo, a Oceania. Né? Então, o Velho Mundo, a Europa, o Novo Mundo, as Américas, e o Novíssimo Mundo, a Oceania. Tem a ver com as navegações. Muito bem. Colombo chegou às Américas e não às Índias, certo? Essa notícia, evidentemente, apesar de todo o cuidado, de todo o silêncio, de todo o né, que cercava as navegações, a espionagem rolava solta pra caramba, né? Portugal guardava documentos a 7 chaves na famosa Torre do Tombo, em Lisboa, aquela coisa toda. Aliás, amiguinhos, de onde vem a palavra tombamento? Tem a ver com patrimônio histórico, por causa da Torre do Tombo. Beleza? Muito bem. Apesar de todo o cuidado, todo o sigilo, todo o segredo, né, isso vazava. Espiões daqui, espiões dali, subom de cá e de lá. O governo português ficou sabendo da viagem do Colombo e que ele tinha chegado a um novo mundo, a oeste, bem a oeste das Canárias, por exemplo, que era uma referência importante para os portugueses e para os espanhóis nesse período. A oeste da Ilha da Madeira, a oeste das Canárias, né? Beleza? Portanto, bem distante. Tem um novo mundo de possibilidades. Que será que tem lá? Ouro, prata, interessante, gente para explorar, legal, hein? E tudo isso vai ficar com a Espanha? Nem a pau, Juvenal. Presta atenção. Expedição de Colombo, 1492, certo? A disputa entre Portugal e Espanha era intensa nesse momento. Né? A Espanha estava terminando o seu processo de unificação, né? E já se lançava aos mares e tal. Portugal e Espanha eram os dois queridinhos países europeus, né, cristãos e especialmente católicos, não é? Tá? Nós estamos vivendo um contexto extremamente importante com relação a isso, né? O final do século XV, início do século XVI, a expansão marítima tem evidentemente um interesse essencialmente comercial, né? Mas ela tem outras conotações. Por exemplo, a conotação religiosa, não é? Tá certo? A expansão de Portugal e Espanha era também a expansão do catolicismo, era levar o catolicismo a outras áreas. Outra coisa importante você tem que lembrar dentro desse contexto religioso, a Guerra de Reconquista portuguesa e espanhola. A Guerra de Reconquista espanhola ainda estava terminando, como eu falei para vocês, terminou em 1492, né? E era uma guerra santa também, porque era uma guerra entre cristãos europeus, tá certo? E os árabes, muçulmanos, na sua esmagadora maioria. Os cristãos contra os mouros, né? Beleza? O catolicismo contra o islamismo, uma guerra santa. Tá? Portanto, Portugal e Espanha teriam progressivamente também o papel de levar o cristianismo às mais remotas plagas deste planeta, às fronteiras distantes. Né? Lembre-se que brevemente, em 1535, vai surgir, através da Igreja Católica, né, e de Inácio de Loyola, tá, uma ordem voltada exatamente para isso, a Companhia de Jesus. Companhia aí no sentido militar, viu, meus amigos? Inácio de Loyola foi militar, participou das cruzadas,
certo? E agora liderava a criação de uma companhia de Jesus, né? Um corpo extremamente especializado, muito bem treinado e preparado, né, para ir a qualquer fronteira distante deste planeta. Os jesuítas. Importantíssimo papel na colonização portuguesa e espanhola. Não é? Senhores, fofoca. A Companhia de Jesus é tão poderosa dentro da Igreja Católica, né? Aliás, lembrando, Chiquinho, Papa Francisco, é jesuíta, né? Os jesuítas são tão importantes, tão poderosos dentro da Igreja, que o pessoal costuma chamar o líder dos jesuítas de o Papa Negro. Os jesuítas usam uma batina preta, o Papa Negro, está entendendo? Ou seja, é um cara poderoso, é uma eminência parda. O chefe dos jesuítas está ali. Tem o Papa, que é a autoridade máxima, mas tem os jesuítas. Os jesuítas é o BOPE da Igreja Católica. Tropa de elite, nesse momento da história, especialmente. Certo? Muito bem. Então, olha só. Portugal e Espanha disputavam as grandes navegações com o patrocínio, né? Com o apoio, evidentemente, da Igreja Católica, dentro desse papel de levar o cristianismo a qualquer fronteira distante. Não é? Lembre-se que no século XV, XVI, cristianização era sinônimo de civilização. Gente civilizada é cristã. Gente selvagem, bárbara, não é cristã. Legal, né? Tá? Então, olha só. Isso vai ter um papel importante na expansão marítima, né? Como a gente sabe, tá? Todo barquinho português e espanhol que ia para o Novo Mundo ou para qualquer viagem por aí afora, na Ásia, na África, etc., tinha sempre um jesuíta por lá. Muito bem. A igreja, então, começou a mediar as tretas entre Portugal e Espanha, os dois mais queridinhos países católicos do momento, né? Tá? Muito bem. Diante das tretas, das disputas entre Portugal e Espanha, a Igreja Católica, através do Papa Alexandre, propôs um trato, um acordo, né? Criaria-se uma linha, né? Lembrando que a intelectualidade e os grandes navegadores da época já apresentavam muito claramente a ideia da esfericidade do planeta, né, que seria definitivamente comprovada pela expedição de Fernão de Magalhães, né, expedição de Fernão de Magalhães, 1519, 1520 e poucos, né, 19, 24, se eu não me engano, 25, tá? Ela saiu por um lado, passou pelo extremo sul da América do Sul, né, e voltou aos pedaços, com poucos remanescentes e coisa e tal, já sem o Fernão de Magalhães, que morreu lá na Ásia, voltou pela costa da África. Uai, como isso é possível? Só é possível se a Terra é redonda, amiguinho. Certo? Muito bem. Todo mundo sabe disso, quase todo mundo. Desde o século XVI. Muito bem. Aí, olha só. As disputas eram grandes. A igreja, então, propôs, mas vamos dividir esse negócio. Vamos pegar esse planeta, vamos dividir, tá? Vamos criar uma linha, um meridiano que vai passar por todo o planeta, presta atenção, todo o planeta, ou seja, pelo Atlântico e lá atrás na Ásia também, beleza? No Pacífico, aliás, Pacífico, o nome Pacífico foi sugerido pelos espanhóis, tá? E vamos dividir essa treta entre Portugal e Espanha, certo? Essa linha passava sobre as Canárias, né? Nesse momento, possessão espanhola, passava sobre as Canárias, tá? Então tudo a leste das Canárias, qualquer terra desconhecida pelos europeus, é lógico, tá? Ah, mas espera aí, e os outros povos, civilizações? O europeu está preocupado com isso? É uma expedição de conquista, de poder e riqueza, estão nem aí para as outras civilizações, que aliás são apenas selvagens. Não é? É uma visão profundamente etnocêntrica do mundo, não preciso lembrar isso para vocês, certo? Vamos dividir essa treta. Daqui para lá, português. A leste dessa linha, as novas terras serão portuguesas.
a oeste dessa linha, as novas terras serão espanholas. Ficou conhecido como Bula Intercegra. Portugal não gostou nem de tiquinho, né? Porque sabia de Colombo, né? E o lugar onde Colombo havia chegado ficava bem para lá, bem a oeste da Bula Intercetra. Então, tudo que tivesse lá, todo o Novo Mundo seria possessão espanhola. Mas não, filho, que isso, ai? Nem a pau, Juvenal, certo? E os portugueses, então, começaram a negociar uma mudança nisso aí. A ideia de Portugal era empurrar, como diria quem me reda, é isso? Vamos redar essa linha para lá, certo? A proposta era empurrar a linha do tratado 370 léguas, medida portuguesa da época, né? Uma légua tem aproximadamente 6 quilômetros. Não é uma medida precisa, né? Não existiam medidas muito não, nem um pouco precisas nesse período da história. Então vamos empurrar essa linha, 370 léguas para lá. A esperança de Portugal era pegar a beira, um naco do Novo Mundo, e pegou, não é? Tá? Então empurraram essa linha para lá, uma treta longa, debate, até que em 1494, é isso? Tá? Assinaram um tratado entre Portugal e Espanha com a mediação do Papa. Esse tratado foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas, linda cidade, vou colocar uma fotinha para você, tá? 1494, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha, tá? E essa linha, o meridiano criado em Tordesilhas, passava sobre o que viria a ser o Brasil, né? Então Portugal levou na beiçada boa parte, ou parte interessante do Novo Mundo, né? Lembre-se o seguinte, o principal debate não era nem só o Novo Mundo, era também com relação à Ásia, né? Algumas ilhas produtoras de especiarias, Málaga e outras, né, estavam também nessa proposta. Se você traça uma linha aqui, certo? No Atlântico, ela se projeta do outro lado, meridiano e antimeridiano. É isso, senhoras e senhores? Tá? Muito bem. E Portugal, então, falou, beleza, agora resolvido o problema, 1494, Portugal fez experiências, né? Mandou secretamente, segundo algumas más línguas, né? Um navegador chamado Duarte Pacheco Pereira, assuntar por aí. Duarte Pacheco Pereira teria chegado ao que hoje é o Brasil, né, por volta de 1498, antes de Cabral, certo? Mas era uma expedição secreta e coisa e tal, certo? Não era uma expedição de conquista, tomada de posse, coisa e tal. Mas existe essa possibilidade, beleza? Muito bem. Portugal então se preparou a resolver uma treta do Novo Mundo, agora vamos resolver a treta das Índias, né? Portugal então se preparou para uma expedição que chegaria finalmente às Índias, navegando pelo périplo africano, navegação comandada por Vasco da Gama, é isso? Vasco da Gama saiu de Portugal em 1498, tá? Fez a famosa Volta Grande do Mar, navegou mais a oeste, né? Beleza? Tá? Em busca de terras e também de correntes descendentes, né? Os portugueses já conheciam uma corrente descendente nessa mais a oeste, né? Que hoje é chamada de corrente do Brasil, que é uma corrente descendente, ao contrário da corrente de Benguela, que passa pelo sul do litoral africano, que é uma corrente ascendente. Portanto, se você navegar mais a oeste, você consegue encurtar a viagem mais rápida, né? Porque a corrente ajuda. Então, Vasco da Gama fez a Volta Grande do Mar, como os portugueses chamavam, navegou mais a oeste, chegou até o Cabo da Boa Esperança, tá? E depois, finalmente, chegou a Calicut, na Índia. Não conseguiu estabelecer um comércio, né, oficial com o pessoal da região, que tinha resistência, já tinha comerciantes por lá, árabes, certo? Mas ele trouxe provas, especiarias e etc. para o rei de Portugal, tá? O rei de Portugal, então, decidiu, agora vamos tomar posse desse negócio. Ah, mas o pessoal não está querendo, dane-se!
Não estou preocupado com isso, né? Vai por bem ou vai por mal, meu filho? Nós não gastamos mais de um século navegando por aqui, tá certo? Simplesmente o pessoal, não tá afim não, tá? Vai por mal. O rei de Portugal então chamou um cidadão experiente, um militar experiente, chamado Pedro Álvares Cabral, deu a ele o comando de mais de 1.500 soldados, 2 naus, 2 navios de guerra. Navio de guerra para quê? É para passear por aí, ver os... Olá, índios queridos, nós somos uma expedição multiculturalista. Certo? Canhões, soldados, né, e outras embarcações, 11, 13, por aí, né, há um debate sobre isso, né, caravelas, navios comerciais, certo? A burguesia portuguesa interessada no comércio com as Índias, certo? E essa grande frota de Cabral, mais de 13 embarcações, saiu de Portugal com destino a Calicut, na Índia. Fez a volta grande do mar, só que dessa vez ainda mais a oeste, e quando estava descendo ali, né, descendo, avistaram terras ainda mais a oeste, né? Era Páscoa, né? Avistaram um monte, né, a oeste. Esse monte foi batizado de Monte Pascoal, porque era Páscoa. O calendário católico é uma referência extremamente importante, como a gente sabe, dentro do contexto da colonização. Hoje é o Parque Estadual de Monte Pascoal, na Bahia, né, na chamada Costa do Descobrimento, né, beleza? E Cabral decide então se aproximar da terra. Não é isso? Tá? Isso foi 22 de abril de 1500, se aproximaram da terra, né? Chegaram a uma baía abrigada, né, que hoje é a Baía Cabralha, certo? Ali foi o primeiro contato entre europeus e povos originários do Brasil, né? Os navios maiores, as naus, continuaram navegando mais ao sul, né, pelo menos 20 quilômetros mais ao sul, onde encontraram uma região mais abrigada, mais profunda, batizaram de Porto Seguro. É isso, tá? E Cabral desceu a terra no dia 26 de abril de 1500, né? Fincou uma cruz feita de madeira, uma bandeirola, né, com os símbolos de Portugal, rezou uma missa. Olha o contexto religioso, o profundo vínculo entre o Estado, o poder religioso e o poder político, né? Uma missa, que é a chamada primeira missa do Brasil, né, tomando posse oficialmente do que se achava na época, no momento, ser uma ilha, né, em nome da coroa portuguesa, certo? Depois disso, ficou mais alguns dias por aqui, coletou água e alimentos, com a colaboração dos indígenas, né, e seguiu viagem no dia 2 de maio em direção a Calicut, na Índia. Beleza? O escrivão da expedição, Pero Vaz de Caminha, né, enviou uma carta hoje conhecida como Carta do Achamento do Brasil, que foi levada de volta a Portugal, dando conta ao rei de Portugal do achamento, evidentemente, né, dessa terra. Beleza? Famosa Carta de Caminha, tá? Vamos parar por aqui, gente, e a gente volta exatamente com a Carta de Caminha. Vamos fazer uma pequena análise dessa carta, do significado histórico e político dela. Beleza? Abração para vocês, até já.